Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos chegando na reta final de 2020, na reta final do nosso quarto bimestre, e hoje a gente vai dar continuidade a todo aquele contexto de filosofia política, e hoje a gente vai dar uma clareada um pouco nas visões a respeito das possibilidades, né? Nós vimos na última aula a visão marxista, a maneira como ela se contrapõe à visão de Hegel, e ao mesmo tempo as contradições em que ela acaba entrando. A gente viu isso mediante as críticas de Erich Fromm, e a principal contradição era justamente como resolver a questão da própria luta de classes, né? Ainda que eu tenha uma forma industrial que assuma o elemento do trabalho, permitindo ao homem reassumir as suas forças, as suas potencialidades originais, a gente tem um problema, porque enquanto essa tecnologia estiver nas mãos de uma classe, enquanto eu tiver uma divisão de classes sociais, se torna inevitável a questão da desigualdade. Hoje a gente vai apresentar algumas propostas que tentam, de alguma maneira, lidar com essa questão. Isso já na contemporaneidade, né, já no século XX. Então a gente vai apresentar aqui a sociedade unidimensional e uma possível inteligência coletiva que poderia apresentar uma nova forma de estrutura política e social. Vamos começar conhecendo aí o trabalho de Herbert Marcuse. Veio a falecer em 1979, né? E Herbert Marcuse ele é um pensador extremamente importante, como crítico, né, de Marx, mas ao mesmo tempo incorporando muitas das ideias dele. E na verdade a crítica que ele faz é muito mais a partir da análise de como ocorreram transformações sociais e políticas, e elas viriam a trazer um impacto muito grande dentro da própria abordagem de solução que Karl Marx apresentava. E não só Marx, né, na verdade, Marcuse, pela época em que ele viveu, ele também acabou dialogando com as ideias de Freud, e que para ele as ideias de Freud elas tinham um impacto muito grande na sociedade, porque Freud ele contextualizava a sociedade como uma sociedade que continuamente ela vivia em um estado de repressão. Para Freud, a história da humanidade era, na verdade, a história da repressão que o homem se autoimpôs a partir da construção da civilização, né? E Marcuse ele faz uma crítica disso. Ele diz, bom, segundo Freud, nós meio que voluntariamente, ou nem tanto, acabamos cedendo a um modelo de repressão social que tem a seguinte estrutura, né? Um depara, segundo Marcuse. Ele diz que nós passamos do nosso impulso natural para uma satisfação imediata, nós vamos para a ideia de uma satisfação adiada. Então, nós sempre estamos lutando pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer no amanhã, sempre a ideia de que o amanhã será melhor, de que hoje a gente vai trabalhar, mas amanhã a gente vai obter o resultado, então amanhã vem o feriado, amanhã vem as férias, sempre, amanhã vem a aposentadoria, então a gente sempre vai adiando a ideia de satisfação. Em relação ao prazer, eu tenho a limitação do prazer, né? Então, a própria ideia de fruição, né, das coisas do mundo, a gente sempre vai postergando para depois. Então, isso para ele vai acabar orientando aquela ideia do capitalismo, que é uma ideia baseada no acúmulo. Então, eu passo a minha vida acumulando coisas, acumulando bens, acumulando dinheiro, acumulando tudo aquilo que eu posso acumular, pelo medo de perder.
coloca o trabalho como meio para fazer esses acúmulos, e aí vem a pergunta: quando é que eu vou usufruir disso? Ah, fica tanto para amanhã quanto a satisfação também fica para o amanhã. A ideia de alegria, que é oriunda do jogo, ela é substituída pela ideia da fadiga, que vem pelo trabalho. Então é aquela ideia. Quando você vê uma pessoa se divertindo, né, vem imediatamente aquela censura social, aquela censura cultural que a criança tem o direito do jogo, a criança tem o direito à alegria. O adulto, ele tem o trabalho e não tem que ser divertido. O trabalho é uma coisa chata, uma coisa ruim, né? O trabalho tem que causar fadiga, né? E aí, com isso, realmente eu não tenho nunca no momento presente nem alegria, nem prazer, nem satisfação, porque a própria estrutura de repressão leva a nossa cultura a dizer que a pessoa de valor é a pessoa sofredora, né? É aquela pessoa que se sacrifica mediante o trabalho, que não se cede um tempo para se divertir, né? A diversão, ela é uma diversão programada socialmente, então tem o espaço para isso, né? É sexta, sábado e domingo, sexta só à noite, durante o dia ainda trabalho. Então, existe uma rotina construída em relação a isso, e a alegria não acontece dentro do espaço do trabalho, né? Pelo menos não é o ideal, é aquele negócio, se você está rindo, você não deve estar trabalhando. Então vamos parar de rir, vamos parar de brincar. Como com aquela ideia de que o brincar é incompatível com o trabalhar. A receptividade, ela é substituída pela produtividade. Então, tem-se aquela ideia de que o sujeito produtivo, ele é muito pouco receptivo, né? Ele nem vai ver você, a não ser que você tenha uma função muito objetiva dentro do trabalho dele. Caso contrário, você acaba se tornando um estorvo, alguém que está ali na frente não deveria estar, né? Porque não está contribuindo. Então a receptividade ela vai diminuindo na medida em que tem-se que aumentar a produtividade. A ausência de repressão, ela é substituída por segurança. Você pode ver que sempre que em uma sociedade se aumenta a repressão, a justificativa para o aumento da repressão é a segurança. Então, vocês estão em risco, em nome da segurança, nós vamos ter que aumentar a repressão, tá? Vamos ter que colocar um mecanismo, vamos ter que vigiar isto, aquilo outro, porque isso é fundamental para garantir a segurança. Então, nesse conjunto, para Marcuse, a sociedade de repressão, ela acaba fazendo parte da construção da civilização, conforme Freud já tinha abordado no trabalho dele. Só que Marcuse ele fala, então, isso tem que ser assim para sempre? Que tem sido assim até o momento, tudo bem, a gente sabe, mas ela precisa ser assim para sempre? Né? Nós não temos nunca como escapar disso, porque esse contexto todo, o Marx já tinha colocado a partir da luta de classes e principalmente, na verdade, a partir da subordinação e da alienação do trabalhador aos meios de produção, né? E, por sua vez, ao empregador, que é o detentor dos meios de produção. Então, esse jogo todo que está colocado aqui, ele já aparecia nas lutas de classe do Marx, assim como também já aparecia nos conflitos da consciência do Hegel. Agora, a questão que Marcuse coloca precisa ser assim continuamente, indefinidamente, senão nós não teremos mais uma civilização? E aí que nós temos a ideia, Marcuse traz, da libertação tecnológica. Para Marcuse, o progresso tecnológico ele foi fundamental, é fundamental para trazer
a libertação, o elemento de libertação daquele estado de repressão. Veja que a ideia de progresso tecnológico aqui, ela se aproxima, mas ela vai um pouco mais além, mas ela se aproxima da ideia que Marx tinha da questão da técnica e do desenvolvimento da indústria enquanto uma forma que poderia libertar o homem, desde que, e aí que entrava o paradoxo, né? Desde que o conflito de classes tivesse sido resolvido antes. Só que enquanto esse conflito não fosse resolvido, não adiantava a indústria se desenvolver, porque continuaria se mantendo os meios de controle, de conflito dos meios de produção. Então, a indústria mais avançada não resolveria o problema se essa indústria fosse um meio de produção e tivesse alguém que é dono dela e um trabalhador que estivesse submetido a ela. Então, teria que se resolver conflito de classes e a única forma seria uma revolução. Mas essa revolução ainda tinha estágios e havia uma complexidade muito grande em relação a isso, tanto que historicamente jamais se chegou, né, no modelo previsto por Marx. Marcuse diz que realmente não ia chegar, nem vai chegar, por causa de uma dinâmica interna, que daqui a pouco a gente vai explicar. E ele diz, olha, isso realmente não teria como acontecer. O progresso tecnológico ele é fundamental. Por quê? Porque nele estão todas as premissas para a liberação da sociedade. Por quê? Porque na medida que a gente tem o progresso tecnológico, a gente tem inevitavelmente o quê? O encurtamento do nosso tempo de trabalho para conseguir produzir. A automação, por exemplo, ela resolve um monte de problemas. Porque coisas que antes eram trabalhos braçais que a gente tinha que fazer, hoje eu tenho uma máquina que faz com uma enorme precisão. Então, tecnicamente, isso não deveria ser um problema. Nós deveríamos ter mais tempo livre. A partir disso, afinal de contas, já que eu tenho máquinas trabalhando ali o tempo inteiro por mim, e eu só tenho que fazer a manutenção delas, o acompanhamento do que elas estão produzindo, então isso não deveria ser um problema, deveria ser uma libertação. Por quê? Porque a partir do tempo livre que eu passo a ter, muda a minha relação entre o meu tempo livre e o meu tempo de obrigação ao trabalho. Tendo menos tempo de obrigação ao trabalho, já que a máquina está fazendo as coisas ali, me sobra mais tempo livre. E me sobrando mais tempo livre, o trabalho ele se torna apenas um meio. Um meio para quê? Para liberar as minhas potencialidades reprimidas. Veja que nesse sentido existe uma aproximação aqui entre o Marcuse e o Erich Fromm, né? O Erich Fromm ele considera que o trabalho ele não deve ser um trabalho forçado, mas ele deve ser um trabalho encontrado, porque o trabalho ele tem que ser a expressão do meu ser. Então eu descubro qual é o meu talento, qual é a minha capacidade, e a partir daí eu vou exercê-la na esfera pública junto àqueles outros cidadãos que vivem no mesmo ambiente que eu. Eu vou beneficiá-los, eles vão me beneficiar com o talento deles, a gente constrói uma sociedade assim. Marcuse tem um princípio parecido. Ele diz que a partir do momento que eu tenho progresso tecnológico, vai me sobrar mais tempo livre. Sobrando mais tempo livre, eu sou capaz de desenvolver as minhas potencialidades que até então estavam reprimidas por conta de uma civilização repressora. Libera-se, a partir daí, o reino do jugo das faculdades individuais. Aí tem uma diferença, tem uma situação muito importante. Aquele elemento da alegria que é vinculada com o jogo do fazer, e do fazer como um jogo, ela tinha sido substituída pela fadiga do trabalho, que não deve ser prazeroso, né? Quando eu tenho as minhas potencialidades reprimidas, o meu trabalho se torna uma expressão disso, ele se torna a realização dessas potencialidades. Então, eu passo a ter o quê? Um jogo das minhas faculdades individuais. Porque para descobrir uma faculdade, uma capacidade que eu tenho,
eu tenho que ter uma situação que me leve a usá-la. Essa situação, ela pode ser uma simulação, pode ser um problema real, mas eu é que estou colocando para exercer aquilo. Então fica um processo contínuo e eu me realizo quando faço aquilo. Então eu sinto alegria. Então eu sinto alegria como se eu estivesse num jogo. Só que é um jogo real, no qual eu estou realizando as minhas próprias capacidades. Então veja a diferença, né? A progressão que seria resultado do desenvolvimento tecnológico seria o resultado. Porque, infelizmente, a utopia da sociedade não repressiva, ela passa por um desafio antes disso. A partir disso, desse progresso, um ponto importante para a gente verificar antes é as características, como que essa utopia ela se expressa em oposição a uma sociedade repressiva. A gente tem aqui dois gráficos, e nesses gráficos, primeiro a gente mostra o quê? O reino da necessidade. A gente já tinha falado dele com Marx, e ele aparece aqui de novo, porque é ele que orienta uma sociedade repressiva. Então tudo aparece, tudo se origina pela luta pela existência. Essa luta pela existência, ela só é superada a partir de dois princípios: o princípio do desempenho e o princípio da eficiência. É aí que o trabalho se instaura, que a cultura se instaura, que a civilização se instaura como cobradoras para que ela possa sobreviver, de que todos nós tenhamos sempre o melhor desempenho segundo o contexto que ela nos dá e segundo a eficiência que ela cobra. Só que o resultado disso, ao longo do tempo, é o quê? É o esgotamento. Afinal de contas, a gente viu lá o depara, como é que fica, né? Então, a satisfação é adiada, o prazer ele é adiado, a alegria é substituída pela fadiga. Então, o que sobra? No final, sobra um esgotamento. E, no fim, a exaustão da energia humana. A proposta de Marcuse, a partir dessa revolução tecnológica, desse progresso tecnológico, é o quê? No primeiro gráfico aqui embaixo, eu tenho aqui a repetição desse, né? A necessidade, que tem aqui o desempenho, a eficiência, o resultado, o esgotamento. A proposta dele também, mais uma vez, se assemelha com a de Erich Fromm. Ao invés de eu enxergar a natureza como o reino da necessidade, que vai produzir a luta pela existência, eu começo a observar a natureza, entender no que ela pode cooperar para o meu desenvolvimento, e eu uso o próprio processo tecnológico para torná-la uma aliada da civilização. Então, nesse meio entre civilização e natureza, eu tenho a tecnologia. Veja que, na visão de Karl Marx, o que eu teria aqui no meio é a exploração das classes, né? Então, a civilização ela estaria, bem dizer, na mão do dono da propriedade dos meios de produção. E aquele que não tem esses recursos, ele vira o trabalhador, ele vira a classe operária, a classe de camponeses, e ele entra nesse meio caminho aqui para usar os equipamentos e manipular a natureza. Mas na ideia de dominar a natureza, porque é isso que a civilização teme a natureza. Então ela acredita que ela só pode continuar existindo se ela dominar a natureza. Para Marcuse, ele fala, isso é um erro. A nossa tentativa de dominar a natureza nos faz querer perder a alegria, nos faz não querer faz com que a gente não queira sentir prazer e faz com que a gente combata a nossa satisfação, porque essas três coisas são naturais. Então, tudo que é de natural no homem, a gente também tenta eliminar, porque a natureza, ela leva à luta pela existência. Então, para a gente existir, temos que aniquilá-la, dominá-la, pelo menos. Então, na proposta de Marcuse, não vai haver essa dominação. Existe uma integração. E o resultado dessa integração é o reino da liberdade.
é essa sociedade não repressiva. Então a gente não reprime a natureza, não reprime o ser humano. Ao contrário, a gente libera o potencial humano livre, né, para que ele possa exercer suas capacidades integrativamente com a natureza e assim conseguir construir um mundo em que ele pode ser um indivíduo e expressar-se num coletivo. Mas, como eu tinha dito antes, não é isso que acontece, né? A gente vê que apesar de nós termos uma sociedade cada vez mais tecnológica, as relações elas continuam sendo travadas. E segundo Marcuse, o processo ele se repete indefinidamente. Por quê? Ele diz, seria muito simples se só existíssemos nós e a tecnologia e o progresso tecnológico. O caso é que na realidade a civilização ela constitui um sistema. E esse sistema é autorregulatório. Por quê? Porque ele quer garantir a sua existência, ele quer dominar a natureza. Então, ele exerce, embora a gente tenha condições objetivas para a transformação social, essa transformação não acontece. Ela não acontece porque o sistema ele exerce controle e ele guia o progresso tecnológico. Dessa maneira, ele direciona para onde ele quer que o progresso aconteça. E ele não permite que a sociedade da não repressão se instaure. Ele vai perpetuando um estado de necessidade, o que é uma coisa meio esquizofrênica, porque a gente tem uma sociedade que estabelece esse modelo de repressão porque ela quer garantir a luta pela existência, então ela quer dominar a natureza. Dominar a natureza significa dominar a necessidade. Só que justamente fazer isso vai levar ao progresso tecnológico e, por sua vez, vai levar a uma sociedade da não repressão. Então, como ele não quer que isso aconteça, ele acaba perpetuando a necessidade. Então, ele nunca deixa o ciclo se fechar. Ele garante que a necessidade sempre continue. Para quê? Para que ele mantenha o sistema estável. Então, a estabilidade chega a um ponto que ela não pode mais permitir o total domínio da natureza. Embora ele queira o controle total. Então, nós temos o quê? Aquilo que Marcuse vai chamar de sociedade unidimensional. O que seria uma sociedade de múltiplas dimensões? Seria mais ou menos como no modelo aqui, do ladinho. Né? Nós temos aqui, o que é um modelo de múltiplas dimensões? É uma sociedade onde eu tenho muitas ideias, eu tenho uma diversidade de ideias, nem sempre elas concordam uma com a outra, mas elas discutem, elas debatem, elas trabalham numa lógica do protesto, mas um protesto construtivo. Né? Então eu tenho uma ideia, o outro tem uma ideia contrária, a gente debate, chegamos num consenso e ao chegar num consenso nós aplicamos. Uma sociedade livre trabalha assim, porque ela tem que respeitar as opiniões, mas ela tem que chegar numa decisão coletiva. Então ela vai trabalhar com essas múltiplas dimensões. Ele diz então, mas isso não é interessante para uma sociedade que está buscando o controle total da natureza e dos meios de existência. Então ela tem que manter todo mundo sob controle. Dessa forma, ela luta continuamente e ela vai usar o progresso tecnológico não para criar aquela sociedade não repressiva, mas para criar e sustentar uma sociedade unidimensional em que eu não tenho mais oposição nenhuma. Todo mundo faz o jogo. O jogo agora está posto, é esse. Nós vamos criar os espaços para vocês se divertirem, os espaços para vocês simularem a realização de vocês, os espaços para vocês ganharem suas premiações, mas é tudo uma simulação, porque na prática a gente quer o controle total. E como não tem mais oposição, vocês vão todos obedecer ao princípio colocado. E isso é a visão de uma sociedade unidimensional. Então, para Marcuse, o homem unidimensional é um homem que não tem crítica. Diz que ele tem que fazer, ele vai e faz, gostando ou não.
ele obedece a todas as ordens dadas, é, porque ele vive numa sociedade unidimensional. Então, na verdade, se ele for contraditório a alguma coisa, a própria sociedade não vai aceitar. Uma sociedade assim, ela não permite ideias opostas, ela se torna uma sociedade intolerante para qualquer ideia que não seja estabelecida. E a ideia estabelecida já é aquela do cotidiano, né? É você já guardar todas as coisas que vão acontecer, porque já estão previstas, porque você tem uma rotina. A lógica que prevalece não é mais a lógica dinâmica do protesto, é a lógica da racionalidade tecnológica. Então, você existe porque você precisa assumir um papel na construção da sociedade. Assumir um papel na construção da sociedade é arrumar um trabalho. Você arruma um trabalho, você vai fazer isso, depois você vai ter uma família, você vai continuar fazendo isso, depois seus filhos, né? E nós não paramos de fazer. Por quê? Porque a sociedade tem que prevalecer, né? Então nós fazemos todo um único jogo, que é o jogo da máquina, o jogo da racionalidade tecnológica, que é a regra do positivismo, que a gente já tinha visto lá com Augusto Comte, né? No meio do ano. E ela é a prevalente aqui em todo esse jogo. E ele diz, então, hoje nós estamos muito próximos desse controle total. Na verdade, ele diz, os totalitarismos, né, que nós tivemos, aqueles movimentos nacionalistas, ele diz, aquilo tudo eram grandes movimentos para criar uma sociedade unidimensional. Mas ele diz, mesmo na democracia, nós temos uma sociedade unidimensional. Por quê? Porque eu não preciso mais necessariamente, posso precisar em uma situação em que as pessoas comecem a construir elas mesmas uma sociedade não repressiva, então de repente, se for necessário, a política ela usa o aparelho da violência, da repressão, né? Mas no cotidiano ela não precisa, porque a própria estrutura de trabalho de geração de bens, ela já está estruturada e ela garante esse controle, né, unidimensional. E o fato de você não ter mais a possibilidade de crítica, principalmente estou falando aí dos governos totalitários, né, naqueles momentos específicos, o fato de você não ter uma crítica possível, porque nenhuma mídia vincula mais, ela acaba criando um sujeito que também não se vê mais como possivelmente crítico. Então ele vai seguindo aquilo, né? E para Marcuse ele fala, bom, dada essa situação, o que nós passamos a ter? Um universo no qual aqueles caminhos tradicionais de protesto e revolução propostos por Marx, eles não funcionam mais. Por quê? Porque agora eu não tenho só uma sociedade unidimensional. Quando eu tenho isso, eu passo a ter um universo totalitário. E aí, essas estratégias, vamos fazer um protesto, vamos fazer uma revolução, ele fala, isso daí não adianta mais. Eles são desarticulados. Eles são tornados legais pelo próprio sistema e posteriormente são transformados em produto, em marca e depois em cultura. Então, o universo unidimensional da sociedade, ele se expande a partir dos próprios protestos. Por exemplo, vamos supor que um grupo se revolte contra um modelo social, político, e eles vão lá, fazem uma revolução, dão um golpe, derrubam tudo. O que eles vão fazer no dia seguinte? Eles vão começar a repetir. Eles vão começar a reconstruir as coisas, mas com os mesmos termos. Vão mudar os termos, mas vão manter as relações. Então, o que vai mudar? Bom, quem antes estava em cima agora está embaixo, e nós que estávamos embaixo agora estamos em cima. Eu continuo tendo em cima e continuo tendo embaixo. A igualdade em si não aconteceu. Mas quando ela acontece, o que rapidamente o sistema faz? Ele muda. Aquele antes era o herói, agora vocês fizeram a revolução e assumiram, então agora vocês são os heróis e imediatamente nós vamos fazer o jogo. Ou seja, quais são as regras agora? São essas? Ótimo. Então, simples, vocês são
legalizados. Aí esses são os heróis e nós aceitamos isso. E agora nós vamos fazer camiseta, nós vamos fazer produtos de vocês. Ou seja, imediatamente o sistema econômico incorporou toda aquela revolução e ela passou a fazer parte do jogo e virou produto, né? Ou uma outra circunstância, cria-se espaços para revoluções, entre aspas, né? Não, vocês não podem fazer um protesto aqui. Tem um lugar ali específico que a gente reservou para protestos. Vão lá, vocês podem fazer o protesto, a gente vai fazer até a cobertura, vamos fazer um trabalho bem bonito para vocês, né? E a gente vai passar vocês em todos os lugares aí e vamos falar, né? Vamos mandar as pessoas para fazer cobertura ali, vai ficar super bonito. Nós vamos fazer um grande show, depois nós vamos fazer outdoors, bem bacana do que vocês fizeram, para mostrar a validade. Então, veja, nesse sistema que Marcuse está apontando aqui, a, a própria tentativa de protesto, de revolução, ela precisa de validação do universo totalitário estabelecido. Então, ela perdeu completamente a validade. Ela é absorvida pelo sistema. Nesse gráfico que a gente está colocando aqui, ele mostra isso. Você tem um protesto. O que acontece com o protesto? Ele passa por um processo de absorção. Então, o protesto ele é legalizado e ele é transformado em produto, em cultura, né? Você pensa, por exemplo, você tinha grupos aí musicais que apareceram num período ali nos anos 80, fazendo um enorme protesto. E hoje eles cantam aquelas músicas de protesto que não tem mais nenhum sentido de protesto. Eles cantam em shows beneficentes, né? Virou produto cultural. Não é mais um protesto real, né? Ela caiu no jogo da repetição e a apreciação musical só. E no final, cai-se no controle. Quer dizer, o universo ele ficou expandido, porque inclusive agora ele incorporou esses movimentos de protesto como parte dele, né? Algo aceitável que ele joga com isso, né? Então, esse é o cenário que Marcuse ele aponta e fala, mas então, Marcuse eu achei que ele ia ser positivo, ele foi mais negativo que o Marx, né? Mas na verdade o que ele vai apontar? Ele diz, algo fica e fica no inconsciente de toda a sociedade, porque é um enorme problema que isso gera. A grande recusa dessa... o que é a grande recusa para Marcuse? Ele diz, a grande recusa é que por mais que a gente siga um sistema assim, nós não conseguimos aceitar que ele seja assim para sempre. Porque o homem ele precisa sempre projetar futuros para si. E o grande problema de sistemas totalitários é que existe sempre uma lacuna, um vazio por repetição, porque todo dia eu repito o meu presente, então eu nunca vou chegar no futuro. Então existe sempre uma lacuna entre o meu hoje e o que é que vai ser de mim amanhã. Por quê? Todos os meus potenciais do que eu posso vir a ser dependem da minha visão do futuro. Lembra, até algumas aulas atrás, a gente falou bastante sobre isso quando falamos de Aristóteles. E portanto, o meu presente ele vai se tornando cada vez mais vazio por repetição. Se eu estou numa lógica de racionalização tecnológica, ela vai exigir que eu faça repetições forever, né? Continuamente. Só que isso vai me impedir de ver, de planejar, de construir um futuro para mim, para a sociedade em que eu estou. Agora, imagina uma sociedade toda privada disso. Marcos diz, veja, não vai dar. Quer dizer, as pessoas vão sentir isso, elas vão ter uma necessidade de encontrar caminhos de ruptura. E aí Marcuse vai dizer, bom, a ruptura, ela inevitavelmente acontece porque dentro desse sistema eu sempre vou ter os excluídos. Eu tenho os estrangeiros, eu tenho os deficientes, eu tenho os mendigos, eu tenho todos aqueles grupos que nós já conhecemos muito bem, né, que nós damos até o nome extremamente pejorativo de minorias, que na verdade são a maioria, né? Então a gente percebe o que ele diz, todo esse grupo que na verdade são excluídos desse sistema de premiações que privilegia essa lógica da produção,
Ele diz, então, todo esse pessoal que já está fora, eles começam, aos poucos, a reivindicar os direitos deles, direitos sociais de vida, né? Então, para tentar, e aí nós temos um problema, porque a sociedade, para tentar fazê-los se calar, ela parte para o assistencialismo. Mas o assistencialismo vai se tornando insustentável. E ela também não consegue incorporar todos eles e muito menos permitir que eles desenvolvam seus potenciais. Então ele diz, veja, nós temos uma panela de pressão aqui. Porque você tem, de um lado, as pessoas que se submetem, mas elas não conseguem planejar um futuro para si. Eu tenho os excluídos, que não conseguem, eles planejam um futuro para si, mas não conseguem realizar porque não têm acesso a recursos. Então, inevitavelmente, você começa a ter pressão nas duas pontas, do lado de fora, do lado de dentro. E ele fala, isso inevitavelmente vai criar uma ruptura natural. Ou uma ruptura forçada pelo esgotamento não dos indivíduos, mas do próprio sistema. É nesse contexto, já mais para frente ali de Marcuse, que vai surgir o filósofo francês Pierre Lévy. E Pierre Lévy ele vai trazer a ideia de inteligência coletiva como algo que pode, e que segundo ele já está trabalhando, meio que pela porta dos fundos de todo esse cenário. Pierre Lévy ele vai dizer o seguinte, o progresso tecnológico, meio que partindo de Marcuse ali, ele diz, o progresso tecnológico, embora ele possa passar por todo esse cenário que o Marcuse falou, por baixo do pano, e na verdade na frente do pano, porque o próprio cenário se estabelece a partir disso, ele gera o quê? Redes de conexões. Globalização, ela é uma rede de conexões econômicas, de comércios e transações econômicas. Entra aí uniões de países, uniões econômicas, união de moeda. Independente disso, a gente tem aí toda uma rede de internet, uma rede tecnológica, que por força de sua expansão, tem necessidade de criar essa conexão e de intercâmbio. Né, até para conseguir sobreviver àquelas rupturas naturais que a gente acabou de falar. Só que no meio dessas redes de conexões, o que é inevitável, né, que vai surgindo? Zonas não mapeadas por aquele controle totalitário que o Marcuse falou. Essas zonas não mapeadas, o que elas permitem? Integração entre as pessoas. Uma integração não controlada, uma integração que não retém a satisfação, que não retém o prazer, que não retém a alegria. Então, aqueles espaços planejados de descanso, né, pelo sistema, ele é explorado de maneiras imprevistas a partir do uso da rede. E nesse espaço, nessas zonas não mapeadas, a gente passa a ter o quê? A existência de dobras. Então, aquele tecido plano que o mecanismo acredita que ele consegue enxergar, por trás dele existem dobras, que são o quê? Espaços não totalitários, em que a troca de informações, a troca de conexões, de relações, de conhecimento, de ferramentas, ela vai surgindo. E ele diz, veja, portanto, justamente no auge do mecanismo tecnológico que poderia ser totalitário, eu chego num cenário em que ele nunca vai conseguir ser plenamente totalitário. Né? Esse é o cenário que Pierre Lévy traz. Então ele vai dizer, inclusive, o seguinte, o jogo da tecnologia ela traz para nós um cenário diferente que não pode ser controlado, que ele chama de cyberconexão. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um comparado. O mapa da direita, ele é um mapa geopolítico, ou seja, isso aqui seria o cenário de Marcuse. Um cenário em que todas as estruturas físicas do planeta estão interconectadas por uma estrutura política e que faz aquele jogo, né, da racionalização tecnológica para criar uma sociedade de repressão.
Só que o que é que Pierre Levy vai trazer? Ele diz, então, em paralelo a isso, o que eu tenho? Eu tenho um outro tipo de cenário que é o das conexões. Veja, todo esse cenário que está aparecendo aqui, né? É o dia e a noite, a gente tem o quê? As conexões que existem, o número de computadores e dispositivos que se conectam uns com os outros em tempo real. Ele diz, esse cenário é um cenário cyberpolítico. É algo que as estruturas políticas não conseguem controlar. Por mais que a gente tenha mecanismos e por mais que estejam criando novos mecanismos, não tem como você controlar esse fluxo de informação e conseguir identificar tudo o que você quer. Pelo menos não ainda, né? Então ele diz, veja, a partir daqui, por exemplo, eu faço mais do que simplesmente usar o mundo digital para fazer a minha votação. Eu passo a acompanhar a vida dos políticos. Eu passo a descobrir coisas pessoais deles, eu passo a enxergar uma transparência que eles não querem que seja vista. Então, a partir disso, cobranças podem ser feitas de uma maneira que nunca antes era possível ser. Né? Não se poderia entrar e falar diretamente com um político e cobrar medidas dele. Ele fala, então, a cyberpolítica ela permite um ativismo político que antes era impossível. Então, veja, justamente quando eu tenho uma sociedade que tenta exercer o máximo de controle, ela não consegue ter esse controle. Além disso, o fato de nós termos uma rede de internet como esta daqui, hoje, no planeta todo, ela forma uma inteligência coletiva para Pierre Levy, em que diversos projetos que não eram planejados politicamente, eles surgem e passam a ter um desenvolvimento coletivo e não controlado por grandes empresas. Como, por exemplo, o movimento das sementes crioulas na agricultura também que também favorece um outro movimento que é chamado de slow food. O que? São sementes que não possuem agrotóxico de nenhuma forma, elas são desenvolvidas de maneira orgânica e, além disso, elas favorecem o desenvolvimento de culturas e o florescimento de culturas que, na verdade, são muito antigas no processo de plantio. Isso num cenário oposto em que está se criando cada vez mais sementes transgênicas. Por que se cria tanta semente transgênica? Porque da semente transgênica eu posso fazer patente. Então, se sumirem as sementes naturais, um pequeno produtor rural não vai mais poder plantar uma semente se ele não tiver autorização para isso, porque ela vai ter patente. Surgiu, por exemplo, o Creative Commons, uma rede que permite não o copyright, né, em que o cara que ele cria uma obra, se você quiser reproduzir, você tem que pagar para ele. Você tem o copyleft, em que a produção ela é compartilhada e qualquer pessoa ela pode usar o teu trabalho para desenvolver o dela, construir em cima do seu trabalho, mas respeitando a autoria de quem fez. Então, o Creative Commons ele é justamente o sistema legal que valida as construções coletivas. Em paralelo a ele, a gente tem, por exemplo, o open source, em que você tem uma série de softwares, de sistemas operacionais, que eles são gratuitos e, na verdade, sustentado por uma rede de colaboradores ao redor do mundo. Programas como a LPC, que é um laptop por criança, que é um projeto que foi desenvolvido por Nicolas Negromonte, que é um dos bambambãs do MIT, em que o objetivo dele era desenvolver computadores de até $100 para conseguir distribuir isso para o máximo de crianças em sociedades carentes, porque para ele a grande fonte da pobreza atual é justamente o fato de não haver o empoderamento e a participação numa rede como essa. Então, o projeto de desenvolver laptops ou tablets para crianças nessas condições, coloca elas dentro da rede, permite a elas participar dessas redes colaborativas. Ou o próprio movimento Slow,
né, como estilo de vida, que é o quê? O movimento contrário ao dessa aceleração contínua que é previsto pela racionalização tecnológica. Então, surgiu isso, existe uma educação slow, uma alimentação slow, um espaço de tempo familiar slow, em que se valoriza o tempo e no modo como eu vivo, e não o processo de desempenho e eficiência. Então, veja, como essas coisas poderiam surgir se não fosse a própria rede, porque elas existem ao redor do mundo todo a partir de uma rede que foi se conectando e se conversando. Além disso, a gente hoje tem projetos como o modelo de crowdsourcing, que pessoas ao redor do mundo todo colaboram para conseguir criar e desenvolver uma solução ou alguma coisa. O crowdfunding, em que uma pessoa tem uma proposta e só que ela não tem dinheiro, então as pessoas as vão juntando em uma rede colaborativa para ajudar. Então veja que isso cria uma enorme independência do sistema, mas ao mesmo tempo ela é política, ela é ativista, mas ela está fora. E ao mesmo tempo não, porque ela está dentro da própria rede, né? Então são essas estruturas que Pierre Levy diz que a máquina, a tecnologia, a própria estrutura que foi criada, ela nos permite exercer uma cidadania, exercer uma vida política realmente livre, né? No sentido da construção dessa sociedade não repressiva. Tá certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente conversa mais sobre isso, ok? Eu vou fechando aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.